Saudações! Nossa conversa nesse encontro será sobre os sistemas sensoriais, de como essas estruturas nos permitem melhorar nosso movimento, nos permitem o aprendizado, nos permitem os ajustes frente ao meio. Nossa conversa vai se basear em 3 estruturas: o sistema visual, o sistema auditivo e o sistema tátil proprioceptivo. Falando sobre o sistema visual, o primeiro ponto que nós temos que pensar é: essa estrutura é um processo evolucionário. Ah, mas os 3 sistemas são um processo evolucionário? Sim, mas especificamente o visual, a gente consegue observar pela posição dos olhos. Se a gente pegar o primata arbóreo e o roedor, pensando na sua funcionalidade, os olhos no primata arbóreo eles estão posicionados para a precisão, quer seja pular de galho em galho, quer seja até a precisão tridimensional. Já o roedor, ele já vai estar mais preocupado na observação ambiental e ver se um predador pode vir e devorá-lo. Basicamente, a posição dos olhos é a sua função. E vai ter uma série de outras consequências que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Quando a gente pensa que o olho tem que captar a luz, o que é a luz? A luz é uma estrutura, uma onda, que vai ser visível entre 400 e 750 nanômetros de comprimento. Isso vai influenciar diretamente na cor. E o brilho é o que reflete do objeto. Então, a gente vê algo que reflete. Quem emite luz, a gente sabe, são simplesmente as estrelas. O resto está refletindo. Ah, mas uma lâmpada emite luz também. Beleza. O resto vai estar refletindo. O globo ocular, essa estrutura que recebe a informação luminosa, ela é uma estrutura ovaloide, formada por 3 tecidos, 3 camadas de tecido, sendo que a camada mais externa se chama esclera. A esclera é uma estrutura mais fibrosa, que vai dar a forma e manter a coesão do olho frente a estruturas contundentes ou algum tipo de acidente. A parte anterior da esclera, ela é uma estrutura translúcida, que vai ser ali a conjuntiva e a córnea. A segunda camada do olho, ela vai ser formada pela coroide, que é um tecido com uma coloração mais escura, a gente já vai entender o porquê dessa questão escura dela, e na parte anterior vai formar a pupila e a íris. A pupila vai ser um esfíncter, a íris vai ser uma estrutura fibrosa muscular. E a terceira camada, mais interna, é a retina, que é uma estrutura mais irrigada e com maior quantidade de terminações nervosas. Quando a gente conversa sobre a pupila e a íris, essa parte anterior da coroide, nessa imagem a gente consegue ver bem que é uma estrutura de tecido muscular. A gente vai ter os músculos que vão fazer a abertura da íris, da pupila, e a constrição pupilar, permitindo a maior ou menor entrada de luz. O que passa a ser interessante nisso? Se a gente pensa que a luz vem do lado de fora, passa pelo primeiro jogo translúcido aqui, que é a conjuntiva e a córnea, passa pela primeira câmara e vai parar ali na pupila e na íris, e só vai entrar por essa região central, nós temos aqui uma primeira câmara. Essa primeira câmara, ela é preenchida pelo humor aquoso, que é uma estrutura gelatinosa, que vai manter um pouco o formato do olho, vai manter a pressão interna do olho para manter a sua coesão, e dessa maneira forma a primeira câmara. Então a luz chega, passa pela primeira estrutura, passa pela segunda e pode ou não ser barrada na terceira estrutura, na relação íris e pupila. A luz passando por essa estrutura, ela vai cruzar o cristalino. O cristalino é uma lente
como a gente consegue ver aqui nesse formato, parecido com uma cebola, multicamadas, também translúcida para permitir a passada de luz, mas ele vai gerar um processo que a gente vai chamar de refração. A refração, ela vai acontecer em virtude do estiramento ou soltura dos ligamentos ciliares. Esses ligamentos ciliares, eles vão gerar a mudança do formato desta lente. Mudança do formato dessa lente quer dizer o quê? Quando a gente está fazendo uma leitura proximal, 40 centímetros, 1 metro, a gente está usando o cristalino extremamente achatado. Os ligamentos são tensionados, o olho achata, a luz passa e forma uma menor refração, uma menor capacidade dióptrica. Quanto mais distante está a leitura ou a observação do objeto, existe uma menor deformação do cristalino. Então, permite a observação. Estes ajustes são uma associação entre o sistema simpático e parasimpático que causa os ajustes observacionais. A luz passou pela córnea, passou pela primeira câmara, passou pelo cristalino, ela vai para a segunda câmara, onde a gente vai ter o humor aquoso, o humor vítreo, o corpo vítreo, que vai permitir o quê? Novamente, o formato dessa segunda câmara e vai fazer ajustes de refração até a imagem chegar na retina. Esse processo, a gente já vai ver que existe uma modificação do processo de luz dentro do cristalino e a formação das imagens lá no fundo da retina respeitam 2 pontos. As imagens, as luzes, elas são captadas por células em cone e células em bastonete. As células em cone, elas são responsáveis pela captação das diferentes cores. Elas são multi ou tripigmentar, tem 3 pigmentos de percepção. Os bastonetes, eles são monocromáticos. Eles têm a percepção entre o branco e o preto e esses tons de cinza no processo por ter um tipo de pigmento. Se a gente for pensar a retina como um sistema, as células em cone vão estar concentradas mais na região central da retina e as células em bastonete na região periférica. Aqui a gente consegue observar, como a gente falou, nas ondas, o comprimento das ondas. As ondas mais longas vão estar associadas ao vermelho, ao verde, e as mais curtas ao azul. E estes ajustes de cores vão provocar os diferentes espectros do ser humano. Então, a luz entrou, passou por essas diferentes estruturas, chegou na retina, é captada pelas células em cone e bastonete, ela é traduzida, ela é decodificada e passada para o nervo óptico, e o nervo óptico vai conduzir essa informação até o córtex. Antes, a gente só tem que se atentar a um ponto muito importante. A gente tem 2 estruturas. As 2 estruturas, os 2 globos oculares, eles têm que funcionar de maneira simétrica. Não como minha mão está fazendo, mas basicamente, se o olho ele foca para o lado direito, o olho esquerdo ele tem que acompanhar. Para isso, nós vamos ter um jogo de músculos, os músculos retos superior e inferior, medial e lateral, fazendo a simetria. Quando o medial do olho direito contrai, o lateral do olho esquerdo tem que se contrair para ter um processo simétrico. Aqui a gente consegue ver, nesse corte, não apenas os músculos, a gente consegue ver o nervo óptico e a gente consegue ver a estrutura óssea onde o olho se encaixa. A gente consegue ver aqui os supercílios, os cílios, que são basicamente estruturas para proteção do olho, quer seja para suor, quer seja para sujeira. E aqui a gente tem tecido lipídico para fazer a absorção dos impactos.
O que passa a ser interessante? Opa, esse aqui não é o cérebro que eu quero mostrar para vocês, não. Isso aqui é um cérebro funcional, que só consegue ver algumas coisas. Esse, por outro lado, é um cérebro também que não tem muita funcionalidade, consegue se limitar a menos coisas ainda. O cérebro que eu quero mostrar para vocês é este. O cérebro associado com a questão visual, onde a gente vai ter a área occipital, a área primária do cérebro, mas antes o cérebro vai ter que, já no cérebro, a imagem vai passar pelo nervo óptico, vai passar pelo quiasma, pelo núcleo geniculado lateral, pelo quiasma, pelo tálamo, até chegar na área occipital, no lobo occipital. No lobo occipital, basicamente, o cérebro é formado por diferentes estruturas de decodificação de imagem. A gente vai ter uma área que registra os estímulos visuais, outro que responde às fórmulas e formas complexas, outro que vai responder às orientações e ângulos, outro que vai estar associado com direção, outro que vai estar com distinção de cores, outro vai registrar o movimento, e esse outro vai avaliar a profundidade. Cada uma dessas áreas, basicamente, vai funcionar de maneira paralela e se associando em alguns momentos. Essa informação que chega na área primária, passando por esse primeiro ponto, ela vai para a área cortical associada com a memória para fazer a decodificação e processamento. Então, olha que interessante, a gente tem uma estrutura biológica que vai estar captando a informação, fazendo a transdução da informação, a condução da informação até o cérebro, onde vai ter a interpretação. Só que, se a gente tem lá no final a inteligência visual, o processo de informação, antes a gente vai ter o processo de acuidade, de visão binocular, de campo visual, visão de cores, adaptação à luminosidade e capacidade de resistência à ofuscação, tudo como um processo de absorção da luz. Uma capacidade sensorial associada com movimento, não podemos esquecer disso. E quando a gente fala de acuidade visual, talvez o primeiro ponto que a gente tem que pensar é o quão longe a gente consegue enxergar algo e identificar algo. Se a gente olhar, por exemplo, a imagem A, a gente sabe que tem alguma coisa, mas a gente não consegue identificar o que é. Na imagem B, a gente já consegue ver que é um campo, e lá no fundo a gente vê que já são as estruturas de colheita sendo feitas, coisa que a gente não conseguia reconhecer na estrutura A. A acuidade visual é um processo maturacional, onde uma criança ela tem uma estrutura biológica mais limitada, o olho não está maduro, o córtex não está maduro para sua percepção, isso aí só vai chegar no nível de maturidade lá com 5 anos de idade, que ela vai ter a visão totalmente capacitada. O cérebro, entre 5 a 7 anos, ele vai estar maduro de uma maneira eficiente. Se a gente for fazer de uma maneira bastante grosseira, isso aqui se chama escala de Snellen, uma escala visual, que mostra o quão longe eu consigo enxergar, e de maneira bastante simplista, ela vai falar que o primeiro número é o quanto eu consigo enxergar, e uma pessoa normal seria o segundo número. Então, eu enxergaria 1 metro, que uma pessoa com visão normal enxergaria 30. Mas isso é bastante simplista e não é a realidade. Mas é uma escala. Por que eu dei esse exemplo simplista para vocês? Só para a gente pensar um pouquinho o quanto ela é limitada. Se eu colocar ali que uma pessoa com 4 anos de idade enxergue 6,10 e uma pessoa com 80 anos de idade também enxergue 6,10, enxergue a 6 metros, o que uma pessoa com visão normal enxergaria a 10. Será que a pessoa com 80 anos de idade, quando observa um fenômeno, além da questão biológica, não vai usar a sua experiência para detectar o que ela está enxergando? Isso aí é uma coisa bastante importante que mostra como a gente não pode observar essa escala de maneira simplista, porque uma pessoa de 80 anos vai sim utilizar a sua experiência para interpretar o que ela está vendo.
Isso é muito utilizado nas escalas oftalmológicas, na avaliação oftalmológica. A gente vai lá no oftalmo ver se nós estamos precisando de óculos ou não. Então, o sujeito vai fazer a leitura de uma tábua de Snellen como essa. E o sujeito que às vezes ele vai enxergar mal, ele olha essa última letra, aqui o A. Ele vê duas perninhas para baixo. O que ele não consegue identificar, ele pode chutar. Pela experiência, que letras que tem duas perninhas para baixo? Ele poderia chutar o H, poderia chutar o X, poderia chutar o A. Então ele vai tentar se valer da sua experiência, mesmo sendo, de repente, uma informação falsa. Mas a experiência dele vai ser importante. Temos a acuidade. Por outro, nós temos o campo visual. O campo visual é o quanto a gente consegue enxergar. Existe uma série de dinâmicas interessantes para esta. Mas, basicamente, o que a gente tem que pensar agora do campo visual, ele não é de 180 graus, porque eu tenho o nariz. Então, eu vou ter um campo visual de 150 graus, se limitando pelo tamanho do meu nariz. Vocês podem pensar que quem é mais narigudo pode ter um campo visual menor. Quando a gente pensa que eu tenho dois olhos, os meus dois olhos vão formar um campo visual de 180 graus, e nós vamos ter uma parte de 130 graus que vai ter uma visão binocular. E a visão de precisão, como eu falei para vocês, ela vai se restringir aos 2 graus central da visão, onde a gente vai ter a maior concentração de células em cone. As células em bastamento estão na minha periferia, então eu vou ter uma visão menos precisa, mas eu vou ter uma estrutura visual. Existem algumas dinâmicas bastante interessantes para esta, como, por exemplo, fazer um foco em uma determinada estrutura e perceber uma coisa entrando no seu campo visual, você falar onde você percebe a estrutura entrando, ou você definir, é uma coisa, um objeto de tal cor, ou fazer a leitura, que vai ser só na região central. Isso são algumas dinâmicas bastante interessantes de se pensar nisso. Aqui já é uma estrutura bem mais complexa, que mostra onde tem a visão monocular, onde tem a visão de precisão, nos diferentes níveis estruturais. 2 olhos, sistema, como a gente viu lá no macaco arbóreo, binocular, precisão, quer dizer o quê? Os 2 olhos combinados, eles vão funcionar e nos permitir a tridimensionalidade, vão nos permitir a questão da visão de profundidade. Isso é uma coisa bastante interessante, porque a gente vai ter basicamente essa estrutura, uma combinação da visão dos 2 olhos, olho direito jogando informação no córtex esquerdo, na área occipital esquerda, olho esquerdo jogando parte das informações na área direita, mas também vai ter informação cruzada. Parte do olho esquerdo vai chegar no olho esquerdo, parte do olho direito vai chegar no olho direito, num complexo processo para a construção tridimensional dos objetos e uma maior precisão. Isso vai nos permitir avaliações tridimensionais, mas vai também nos criar os estereogramas, que são as ilusões de ótica. Isso aí é uma coisa bastante interessante de vocês estarem observando e estarem se aprofundando. Outro ponto são os distúrbios de sentido luminoso, luzes muito fortes, por exemplo, e aí vem o papel da coroide. Eu falei para vocês que é uma estrutura mais escura, porque o objetivo dela é a luz chegando na retina, a coroide ela vai bloquear, não permitir que a luz vaze, fazendo com que o sujeito tenha melhor adaptação à luz e também causando uma maior precisão, acurácia de informação. Outro ponto também são os distúrbios de recepção das células, principalmente em cone, as células de percepção de cor, onde o sujeito pode ter uma descromatoscopia congênita e ter o que a gente vai chamar anomalia. Olha que palavra difícil, eu me confundi mais ainda, de Dalton, ter um daltonismo. A gente pode ter um daltonismo daquele clássico, onde o sujeito só vê variações de branco e preto, que são os tons de cinza, ou vai ter, como no meu caso, um distúrbio que atinge 1 em cada 10 homens, que geneticamente está associado com variações de verde e vermelho,
ou de outras tonalidades. O meu específico é verde e vermelho, por isso que o semáforo, ele obrigatoriamente, ele tem que ser vermelho, amarelo e verde. Pelo menos eu espero que sejam essas cores, não tenham mudado, porque senão corre o risco de eu bater meu carro. Aí são algumas matrizes utilizadas para falar quais são os espectros de cores que a gente consegue observar. Aqui tem a matriz inglesa, outros têm algumas tribos que relacionam com cores diferenciadas. São estudos cromáticos. Eu não sou o expert para falar disso aí para vocês, porque vocês já sabem que eu tenho uma limitação. Mas a gente pode conversar num outro vídeo como eu faço para ver cores. Aqui a gente tem uma tábua de Shigar que permite a percepção dos números. As pessoas com daltonismo vão estar vendo um número diferenciado do que está aparecendo aí. Todo mundo está vendo um 43, né? Não, brincadeira, esse aqui é um 25, mas a variação basicamente é por conta dos ajustes das pequenas bolinhas que a gente tem nessa tábua, a gente consegue ou tem uma dificuldade maior para estar percebendo as cores. Dificuldade maior, entre aspas, não consegue ver o que está escrito dependendo do ajuste cromático dessa figura. Então a gente vai ter ali a visão focal e a visão ambiental. Uma vai ser para uma identificação consciente, outra para identificação de orientação do corpo, processo inconsciente. A visão focal ela tem uma queda noturna porque ela depende de luz. A visão ambiental, que está mais associada com os cônicos, desculpem, os bastonetes periférico, ela está associada com menor captação de luz, mas também um ajuste maior, um ajuste mais rápido, vai estar interferindo muito no feedback corporal, que é um outro tema que a gente vai trabalhar. Um gera o fluxo contínuo, com percepção do movimento, tempo de contato, direção, velocidade e posição de sincronismo. Isso são coisas bastante interessantes quando a gente vai falar de aprendizagem de processo de movimento. Do outro lado, a gente vai ter a visão ambiental basicamente com equilíbrio. Um exemplo bem clássico disso, para quem dirige, está lá no carro, sentadinho, esperou, parou no semáforo, tem um ônibus do lado. Piso no freio. De repente, o ônibus começa a mexer. Eu tenho a impressão que não é o ônibus mexendo, porque não é uma tomada consciente. Eu piso mais forte no freio, achando que o meu carro está deslocando. Esse é o processo ambiental, a propriocepção visual, aí que o Lee define em 88. Isso é bastante interessante. E a gente vê que é um processo bem mais rápido que a tomada consciente. Olha a palavra que eu já antecipei. Consciente e inconsciente. Um é lento, outro é rápido. Lento quer dizer 200 milissegundos, que é uma fração minúscula. Um demanda atenção, o outro não demanda. Então, são todos esses processos associados com a visão. Com o processo de aprendizagem a partir da visão, que para nós é muito interessante. Isso aí vai gerar uma estrutura associada ao que a gente vai chamar de feedback, mas isso é papo para uma outra conversa que nós não vamos nos aprofundar. Se a gente pensa nessa estrutura de aprendizagem, chegou na área occipital visual, a gente vai ter um processo ali associado com o cerebelo, nos ajustes de equilíbrio, principalmente a informação ambiental, e a informação focal vai estar muito associado com os movimentos de coordenação, com análise muitas vezes e ajustes. Então isso é bastante interessante. Mas isto aqui especificamente vai estar muito associado com a propriocepção. Quando a gente vai para o tato e para a propriocepção, que a gente acabou de levantar com as áreas corticais, com o cerebelo, com as áreas de ajuste interno, a gente basicamente vai pensar nas estruturas de percepção sensorial, onde a gente vai ter as questões de tato, tanto de pressão, quanto de vibração, calor e frio, dor e propriocepção. A propriocepção
vai estar muito associada com as questões musculares e articulares. Se a gente vai pensar, de repente, uma distensão muscular, a gente vai pensar no complexo de Golgi, na deformação. Aqui, a gente tem que pensar que a propriocepção é onde meu músculo está no espaço, aonde eu consigo colocar o dedo na ponta do meu nariz, quer seja de olho aberto, quer seja de olho fechado. Uma pessoa que tem um distúrbio, por exemplo, lá no cerebelo, ele não vai conseguir fazer este gesto de olho fechado, porque ele perde parte da sua propriocepção. Então, quando a gente pensa nessa estrutura, uma coisa que passa a ser importante aqui para a gente é o homúnculo. O que é o homúnculo? O homúnculo é uma região aqui na área medial do cérebro, onde eu vou ter a representação corporal de uma imagem sensorial. A gente vai ter uma imagem sensorial maior das mãos, a gente vai ter uma do rosto e dos pés, e menor das áreas de menor percepção. Então, se a gente for pegar, por exemplo, uma área de pressão, frio e calor, por exemplo, por um objeto na mão do sujeito, ele vai ter uma facilidade muito maior de identificação do que se colocar no braço, porque não é uma área tão estimulada. Estas áreas, elas têm bastante associação com estimulação. Eu vou nascer logo... Não, a terminação nervosa está chegando lá. O caminho neuronal está levando essas informações para essa área do cérebro. Então, eu tenho que estimular para ampliar esse processo de percepção. Isso é uma coisa bastante interessante, porque é o processo proximal. Se a gente for pegar a visão, ela consegue pegar a informação do meio, distante. O tato, eu tenho a informação do meu corpo frente às diferentes estruturas. É um processo de ajuste que a gente vai ver muito mais rápido, porque muitas vezes não tem interpretação, mas também ele é limitado, porque ele tem muitas vezes as informações mais fracionadas. A visão é o grande integrador desse sistema. Se a gente for entrar, eu falei audição lá no começo, mas talvez o grande processo para a gente pensar em processo em aprendizado aqui talvez seja o sistema vestibular. Por que o sistema vestibular? Quando eu penso aqui no sistema auditivo, o sistema auditivo é todo esse conjunto. Então eu vou ter o pavilhão auricular, que é uma estrutura responsável pela captação do som. Se eu tirar a minha orelha, cada sujeito tem uma orelha única, não só porque é sua, mas pelo seu formato, o sujeito vai perder grande parte da sua condição de captação de som. A gente vai ter, no primeiro momento, aqui o canal auditivo, que é por onde é conduzido a onda. Se a luz é onda, o som também é onda. Até a área interna, mas antes ela tem que passar pelo tímpano. O tímpano é uma membrana que vai pegar essa informação, essa onda, receber a onda, começar a vibrar. O tímpano vibrando, ele vai fazer a vibração ser transferida para os menores ossos do corpo humano, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Os ciclos ligados por ligamentos, palavra linda, que vão ser condutores da informação até a cóclea. A cóclea é a estrutura que vai fazer a transdução do sinal vibracional para impulso nervoso. Já o aparelho vestibular é a estrutura tridimensional, a gente vai ver uma imagem bem legal, que permite ajustes do nosso equilíbrio. Poxa, o equilíbrio é uma palavra importante, Vai estar associada com visão, vai estar associado com o sistema vestibular e vai estar associado com o sistema proprioceptivo. Mas isso é uma outra história. Basicamente, o som
que a nossa conversa inicial chegou até aqui e ele é conduzido, traduzido para o nervo auditivo. Nós temos aqui a trompa de Eustáquio, que é responsável por equalizar a pressão entre o meio externo e o meio interno. Para nós aqui de Santos, quando estamos vindo de São Paulo pela serra, a gente sofre uma variação de pressão, menor pressão em cima da terra, maior pressão aqui no nível do mar. A gente, com a maior pressão no nível do mar, a tendência é a gente ouvir uma pressão maior de fora para dentro, e a gente tem que equalizar, a gente vai equalizar através da entrada de ar, através da trompa. Isso é bastante interessante, porque é o que vai acontecer muitas vezes no mergulho autônomo, onde o sujeito fica um tempo embaixo d'água, ele vai trabalhar com um aumento de pressão muito grande corporal, então o processo é invertido, então ele tem que fazer ajustes de pressão. E o que passa a ser muito importante nisso? O sujeito ele tem que ter conhecimento disso, para não ter nenhum tipo de lesão no mergulho, ou, por exemplo, não ter nenhum tipo de dor subindo a serra, descendo a serra, ou fazendo algum voo de avião. Bem, aqui nós temos uma visão tridimensional da estrutura da cóclea, do labirinto, do tímpano e dos ossículos. Isso aí para a gente é bastante interessante, porque permite ver que o labirinto, como eu falei para vocês, ele vai estar associado com o equilíbrio. Então, se eu movimento a minha cabeça, dentro de cada um destes arcos eu tenho um líquido que vai ser movimentado conforme a oscilação da minha cabeça ou do meu corpo. E isso aí gerar ajustes de equilíbrio. Aqui a gente tem o tímpano, tem os ossículos aqui numa visão interna, novamente. Aqui a gente tem as células de Corte dentro da cóclea, que são responsáveis pela transdução da vibração em som. Aqui a gente tem a forma dele em V. E essa imagem ela passa a ser bastante interessante para a gente, porque a gente vê os cílios, as células pilhosas, elas sendo movimentadas, por exemplo, numa rotação. O líquido dentro do labirinto ele passa a ser movimentado e ele vai empurrar esses cílios até ele parar. Eu tenho a percepção de movimento. Então, aquela brincadeira besta de criança girar, 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 eu estou fazendo com que o líquido dentro do labirinto fique girando e eu vou gerar um desconforto cerebral, cerebelar, porque eu posso entrar num conflito entre a informação visual e uma fadiga nessa estrutura do labirinto. E o sujeito pode passar mal, os outros vão dar risada, mas para o sujeito não é uma coisa muito confortável. Quando a gente pega especificamente a audição, essa é a área de recepção da audição. E para fechar, a nossa conversa aqui, eu gostaria só da gente amarrar o sistema. Os interoceptivos, os esteroceptivos e a propriocepção. Então, esteroceptivo a gente vai ter audição, visão e tátil. Proprioceptivo, a gente vai ter músculos e tendões. E a interoceptiva ainda tem na formação o sistema digestivo, o sistema circulatório e o sistema respiratório, que pode sim interferir no exercício, mas não é a nossa conversa aqui. Eu acho que vale uma reflexão aqui no final. Como funciona o processamento dessa informação? Um sujeito vendo uma bola de beisebol sendo lançada, ele com um taco na mão, ele tendo que antecipar o movimento a partir da visão, percepção do corpo, um corpo que se prolonga junto com o taco e ele acertar a bola. Eu acho que esse é um exercício bastante interessante da gente pensar como que se dá a interação do sistema sensorial
e do sistema corporal. Mas isso é uma sequência de conversas que nós vamos ter aí ao longo dos próximos encontros. Beleza, gente? Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço.